Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar a respeito de risco-retorno, trabalhando com ações. A gente precisa entender muito bem, quando a gente quer trabalhar com ações, quais são os riscos e quais são os retornos da mesma. Então vamos lá ver os nossos objetivos? Então nossos objetivos vai ser identificar o risco e o retorno em investimentos. Compreender os conceitos de risco e retorno em ações especificamente. Entender a importância de considerar o risco e retorno ao realizar investimento em ações, porque eu tenho que compreender que esse é investimento de risco, diferentemente do quando a gente fala de poupança, CDB, que o risco é quase nulo, né? Então nós precisamos temos mais rendimentos, porém nós temos mais riscos, temos mais retornos, mas também eu posso ter um prejuízo muito grande. Vamos lá, a Nádia aprendeu um pouco sobre ações e agora quer começar a investir. Ela é uma jovem aprendiz e conhecendo o método 50, 30 e 20, quer começar a investir 20% do seu salário. Vamos relembrar um pouquinho? Lembra do método 50, 30 e 20, gente? Vamos relembrar. 50 são aquelas despesas essenciais, aquilo que acontece todos os meses, 30% para aquelas despesas variáveis e eventuais e 20% do seu rendimento você deve o quê? Investir. Este é um método bastante interessante para ser utilizado, não é verdade, gente? Então a Nádia quer aplicar esse método e 20% do seu salário ela quer investir. O que ela deve fazer para comprar e vender as ações? Como é que ela deve proceder? Primeiro, ela deve, primeira coisa, pesquisar o mercado de ações, estar sempre informado sobre a economia nacional e internacional. Então você veja, já não é fácil. Tem que conhecer a respeito do mercado, daquela ação que você quer comprar, tem que saber o que está acontecendo no país, economicamente, politicamente, porque isso faz variar muito os preços das ações, e também como está o mercado internacional, que isso vai fazer refletir muito os valores dos preços dessas ações. Depois, ela deve abrir uma conta em uma corretora, né, que vai negociar essas ações para ela. Se for menor de 18 anos, tem a assinatura dos pais para poder fazer essa movimentação. Após abrir essa conta corretora, ela deve transferir o dinheiro da sua conta para a conta da corretora, para daí escolher, depois que ela faz todo esse processo, ela vai escolher quais as ações que ela pretende comprar e depois vender dentro de um determinado período. Então esse seria um roteiro básico para ela começar a investir. Talvez o item mais complexo e que ela vai ter que fazer, enquanto ela quiser trabalhar com ações, conhecer muito bem o mercado das ações e as flutuações que vão acontecer no mercado pela economia nacional e internacional, que hoje cada vez mais está muito atrelada. Para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito das ações, vai ficar o site para vocês acessarem, porque a gente nunca vai acabar falando a respeito. Vamos agora refletir o seguinte: você sabe como é a rentabilidade do mercado investimento em ações? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Uma ação é um bem, assim como qualquer outro, pode ser comprado e vendido. Se você comprar por um preço baixo e vender por um preço mais alto, você vai ter lucro. Caso você compre por um valor alto e depois, em um determinado momento, a ação tiver menor, em vez de lucro, você vai ter um prejuízo. Por isso, tem que ter muito cuidado quando se trabalha com ações, porque ela tem uma volatilidade muito grande. Então, porque muda alguma coisa dentro do mercado internacional, faz com que a ação caia muito rapidamente em poucos minutos. Então as pessoas vão ter que saber muito bem controlar suas ações e as suas ações físicas, né, de vender e comprar, para não vender exatamente no impulso. Então por isso que conhecer o mercado é muito importante. Vamos ver um gráfico aqui de uma ação ao longo do último mês. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Você vai vendo, ó, que a ação aqui, ó,
caiu muitas vezes, depois subiu e manteve-se uma certa estabilidade aqui desta ação aqui. Essa ação aqui, como é que eu posso ver? Você pode entrar dentro da B3, né, que é a nossa bolsa de valor, e vejo aqui em cima, ó, que eu posso ver em 1 dia, 5 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos e assim sucessivamente, e ela vai gerar um gráfico dessa ação, como é que foi o comportamento dela. Tranquilo? Bem, analisando o gráfico, qual seria a melhor data para comprar e a melhor data para vender a ação dessa empresa? Vou dar um tempinho para vocês analisarem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vocês viram que interpretação de gráficos é extremamente importante. Às vezes a pessoa de matemática lá estava falando, vamos falar de gráficos. Alguém dizia, mas onde que eu vou usar? Olha aqui um uso muito importante. Você vai ter que fazer uma análise exatamente para você conseguir tirar as informações desse gráfico para tomar decisões. Então vamos lá. Olhando aqui o nosso gráfico, como eu falei, esse gráfico você pode gerar dentro do site da Bolsa e você consegue ver em vários períodos, de dia, em meses, em anos e também dentro de um período de um dia só, ou seja, qual a variação que teve no mercado naquele momento. Então aqui eu tinha alguns pontos que já foram destacados, né? Aqui o menor valor que ele obteve nesse período aqui, e aqui nós temos o maior valor que ele obteve aqui no dia 25 de fevereiro. A pergunta é, analisando o gráfico, qual seria a melhor data para comprar e a melhor data para vender essas ações? Então, olhando aqui, a melhor data de compra foi exatamente no dia 25 de fevereiro, que é cada uma das ações, esse BRL, quer dizer, em real, R$ 6,93, e a melhor data de venda aconteceu no dia 9 de março, onde cada ação custava R$ 7,24. Então vocês viram, bem simples a gente fazer essa interpretação, a gente começa sempre simples, depois a gente vai aumentando o grau de complexibilidade, inclusive porque ações a gente vai ter que estudar muito bem, como nós comentamos lá, conhecendo o mercado nacional e internacional, levando também em conta o que? Exatamente como está a política internacional e o mercado internacional. Vamos para uma segunda atividade do vídeo, que é o seguinte, calcule. Em uma operação, a Nádia comprou 1.000 ações desta empresa às 11 horas e 45 minutos e vendeu às 13h50. Qual foi o lucro? O valor que nós temos em cada um dos pontos aqui é de uma ação. Por exemplo, neste horário, a ação custava R$ 7,13. Ela comprou 1.000 ações. E ela, depois, às 13h50, vendeu essas 1.000 ações. Qual foi o lucro ou o prejuízo que ela teve nesse período? Vou dar um tempo para vocês fazerem as contas e analisar e já voltamos a conferir.
Então, galera, conseguiram fazer? Tenho certeza que sim. Estamos indo devagarinho ali, mas obviamente estamos dando os primeiros passos para compreender como trabalhar com ações. Vamos lá, relembrando. Então, a Nádia comprou 1.000 ações às 11h45 e vendeu às 13h50. Qual foi o lucro dela? Então, às 11h45 aqui, nós temos marcado aqui no gráfico, a ação estava custando R$ 7,13. Já às 13h50, essa ação estava custando R$ 7,19. Ou seja, nas 11h45, quando ela custava R$ 7,13, ela comprou 1.000 ações, então o valor que ela investiu foi de R$ 7.130. Às 13h55 custava R$ 7,19, as 1.000 ações estavam um valor de R$ 7.190. A diferença entre os dois valores aqui, portanto, nesse período ela ganhou R$ 60 de lucro. Nossa, em pouco mais, aí, menos de 2 horas, aí, 2 horas e pouquinho, ela teve um lucro de R$ 60. Mas ela poderia ter prejuízo, né? Mas exatamente por isso que muita gente chama em apostar na bolsa. Mas para ter lucros, o que a gente tem que fazer? Primeiro, conhecer melhor o mercado, porque não dá para ficar apostando sem o conhecimento lá. Então, ó, olhando aqui o nosso gráfico, num único dia, dá uma olhadinha daquela ação. Olha como houve alterações extremamente grandes dessa ação aqui. E como eu comentei, vocês podem ver esta ação, né, que essa ação aqui que foi tirada do site lá da Bolsa de Valores, é a CPL E6, que é o nome da ação. Você pode fazer a pesquisa, como eu falei aqui, de um dia, de 5 dias, de um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, e você vai vendo se essa ação tem uma estabilidade ou não. E daí você vai ver qual o teu objetivo, se você vai ser ousado ou não para apostar na bolsa. Bem, esta questão da aposta ali da Nádia, nós podemos classificar ela de 2 maneiras, a day trade e a swing trade. O que significa? Por exemplo, no caso da Nádia, ela comprou no mesmo dia e vendeu no mesmo dia, né? Pegando exatamente essas pequenas variações para ter os seus lucros. Quando você compra e vende as ações no mesmo dia, nós vamos chamar essa operação de day trade. Agora, se você compra as ações e vende em outro dia, né, não são compradas e vendidas no mesmo dia, a gente chama essa operação de swing trade. Então, são termos que para quem quiser trabalhar com ações vai ter que conhecer. A day trade, quando nós compramos e vendemos no mesmo dia, e a swing trade, que eu compro e vendo em dias diferentes. Tranquilo? São termos que a gente vai ter que conhecer. Vamos à citação do Pai Rico, Pai Pobre, que a gente já conhece bastante esse livro, que diz o seguinte: seu maior risco é que você não conhece, sempre há risco, de modo que aprenda a administrá-lo, em vez de evitá-lo. As pessoas que odeiam risco põem seu dinheiro no banco, mas leva muito tempo para você recuperar o seu dinheiro. O que ele quer dizer com isso? No caso das ações, você não pode ter muito medo do risco. Você tem que conhecer qual é esse risco e se você quer admitir esse risco. Se você não quer admitir, você pode ir para o tradicional, é isso que ele quer dizer. Se você admitir risco, você vai ter retornos maiores. Se você não admitir, você pode ter lucros, mas vai demorar muito mais tempo para você atingir os seus objetivos. Nós comentamos lá, quer acompanhar o preço das ações de algumas dessas empresas? Aqui está o site que você pode ver as cotações, você vai escolher quais ações que você quer acompanhar e você vai vendo ali como que está a mudança de cada uma das ações ali. A mão da massa no vídeo de hoje, você diz o seguinte: escolha 2 ações daquela lista que está no slide anterior, cujo preço da ação seja até R$10. Veja no Google como ficou a variação dos preços nos últimos meses dessas ações escolhidas e responda. Caso você fosse investir em uma dessas 2 ações, qual você escolheria e por quê?
Se você tivesse comprado 10 ações dessas duas empresas escolhidas há um mês atrás e vendido hoje, qual seria o seu lucro ou qual seria o seu prejuízo? Você saberia dizer por que a empresa escolhida teve lucro ou prejuízo nesse período, gente? Esse é um treino que seria interessante vocês fazerem individualmente ou em grupo dentro da sala, que vai tornar bastante interessante para vocês verem. E essa pergunta seria exatamente que eu vou ter que conhecer o que aconteceu no mercado para ela se valorizar muito ou se desvalorizar também bastante, ou seja, conhecer o mercado. Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre os riscos que a gente pode ter e também como a gente tem esses retornos dos nossos investimentos, especificamente em ações. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.